Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, polêmica no transporte público. Abertura de crédito suplementar para empresas de ônibus gera divergências entre distritais. Planejamento urbano. Entenda as mudanças na legislação de parcelamento de solo aprovadas pela Câmara Legislativa. Dignidade com saúde. Projeto de lei quer garantir tratamento para pacientes oncológicos e transplantados. Povos originários. Direitos da população indígena do DF são tema de audiência pública na Câmara Legislativa. Você sabe o que é fibromialgia? Lei aprovada pelos distritais determina que pacientes com doença sejam reconhecidos como pessoas com deficiência no DF. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na última semana de outubro. Devido ao feriado prolongado de finados, as atividades do plenário da Câmara Legislativa na última semana foram concentradas na sessão do dia 31, que contou com a abertura de créditos suplementares para diversas áreas. O maior montante será destinado à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, que receberá mais de R$ 142 milhões para custear dívidas das empresas de ônibus que integram o sistema de transporte público do DF. Os deputados distritais também aprovaram a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 10,4 milhões para a restauração da via estrutural, de R$ 6,4 milhões para o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF e de R$ 6 milhões para a Câmara Legislativa. Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram a recondução de Walide de Melo Pires Saridiene ao cargo de presidente da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do DF, onde ele permanecerá até o final de 2027. Momentos antes, Walide havia sido sabatinado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, onde ele se comprometeu a aprimorar os processos para a abertura, alteração e baixa de empresas no DF. Também no dia 31, os distritais aprovaram um projeto de lei da deputada Jaqueline Silva, que estabelece o dia 15 de dezembro como Dia da Mulher Advogada no Distrito Federal. Também no dia 31, a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle promoveu audiência pública para discutir a transparência na execução do Programa de Descentralização Financeira e Orçamentária, o PEDAF. O evento contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Educação e do Ministério Público de Contas do DF. Durante o debate, houve consenso de que o PEDAF trouxe mais autonomia às escolas, que passaram a poder custear pequenos reparos e a reposição de materiais com uma espécie de cartão corporativo. Porém, a presidente da comissão, deputada Paula Belmonte, cobrou critérios mais claros para a divisão dos recursos, além de melhorias nos mecanismos de transparência e de controle dos gastos. No dia 30, o presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, o IGES, esteve na Câmara Legislativa para apresentar os indicadores e metas do Instituto no primeiro quadrimestre deste ano. Parlamentares e representantes da saúde aproveitaram a visita para cobrar a diminuição no tempo de espera para cirurgias e atendimentos ambulatoriais. A destinação de mais orçamento para custear o sistema de transporte público foi alvo de polêmica na Câmara Legislativa ao longo da última semana. No dia 31, os deputados distritais se reuniram com empresários e sindicalistas do setor para discutir a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 142,9 milhões para empresas de ônibus que atuam no sistema. O encontro também contou com as presenças dos secretários de Planejamento e de Transporte e Mobilidade do GDF, que foram chamados para esclarecer os motivos que levaram o governo a solicitar a abertura do crédito. Inicialmente, a previsão era de que o valor seria utilizado para pagar despesas com o aumento de passageiros com direito à gratuidade, caso dos estudantes que utilizam o passe livre. Mas não era o caso. O GDF alegou erro técnico e argumentou que o valor será de fato utilizado para o pagamento de dívidas das empresas de ônibus. O erro apontado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade foi corrigido através de emenda parlamentar apresentada pelo deputado Eduardo Pedrosa. Segundo o parlamentar, os recursos extras virão de dividendos obtidos pela SEB.
E a gente perguntou para a Secretaria de Planejamento, eles estiveram aqui falando com a gente e trouxeram informação de que são dividendos da SEB, não são provenientes da venda da SEB. Então, só esclarecendo isso. Mesmo corrigido, o erro da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana foi alvo de críticas de deputados da oposição e também de integrantes da base do governo. Mandou como justificativa, chantageou, pressionou inclusive, passou o final de semana dizendo, disputando a opinião pública para garantir gratuidade, para hoje dizer, não, erramos. É de fato a dívida. E não tem tabela, não tem planilha. Aí essa casa está corrigindo como emenda. Estou me sentindo, assim, desconfortável de votar esse crédito. E eu peço aqui uma atenção especial ao governo, que quando encaminhar um projeto aqui a essa casa, que ele tenha responsabilidade no que está falando. O presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da CLDF, deputado Max Maciel, aproveitou o debate para apresentar estudo questionando o custo real do sistema de transporte público. Ele sugeriu ainda a revisão dos contratos mantidos hoje pelo GDF com as empresas de ônibus. Nós não estamos aqui questionando só o crédito, não. Nós estamos questionando qual é o custo do transporte público no Distrito Federal. Nós temos que rever esse contrato que está estabelecido. Nós temos que rever, inclusive, o controle e o domínio do sistema. No final, as justificativas apresentadas pelo GDF prevaleceram e a abertura do crédito suplementar foi aprovada com 16 votos favoráveis e 5 contrários. Uma das matérias mais importantes dos últimos anos em termos de planejamento urbano foi aprovada há poucos dias pela Câmara Legislativa do DF. O projeto de lei complementar número 25 de 2023 trata sobre o parcelamento do solo. A aprovação foi em 2 turnos e agora aguarda sanção do governador Ibanez Rocha. A pauta é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. A nova lei substitui integralmente o texto anterior, que é de 1995. As novas regras buscam, basicamente, facilitar os processos de regularização do uso do solo. A lei de parcelamento ela vai desde o começo do processo, quando você tem uma grande área, uma gleba, seja privada, seja pública, e você vai fazer uma expansão urbana da cidade. Então você divide aquela terra em lotes, em áreas residenciais, em áreas comerciais, de desenvolvimento econômico, em praças, parques e toda a urbanização que é intrínseca da cidade, né? Então, a lei traz desde o primeiro documento que você tem que entregar na secretaria até o licenciamento urbanístico, que é uma inovação que nós trouxemos, que é um documento único que vai resumir todas as etapas do parcelamento do solo. O deputado distrital Robério Negreiros, líder do governo na Câmara Legislativa, destacou a ousadia do GDF em atualizar uma legislação que já não estava à altura das dinâmicas e dos anseios da sociedade nos últimos anos. Este governo ele enfrentou um problema que nós temos há décadas. Nós temos uma legislação da década de 90, muito simplória, que não enfrenta o problema, e que muitas vezes o Distrito Federal se utiliza de uma lei federal de forma análoga para que se possa fazer algo sem ter a realidade aqui do Distrito Federal. Uma inovação da lei é o conceito de reparcelamento. Nós temos algumas opções de reparcelamento que a lei permite, desde regularização de equipamentos públicos comunitários, que nós temos historicamente na cidade, que estão ocupando o território de forma irregular. Nós temos qualificação de áreas públicas, áreas de praça, áreas de parques que estão degradadas, que não estão sendo usadas e às vezes se tornam lugares perigosos. Então a gente tem a oportunidade de fazer um reparcelamento daquelas áreas a partir da demanda da própria população. Nós temos a opção de fazer remanejamento de lotes subutilizados. Robério Negreiros lembrou ainda que o projeto de lei aprovado na CLDF preserva a participação popular nos processos de decisão. Tudo que foi aprovado na Câmara Legislativa com a participação dos parlamentares foi justamente para aperfeiçoar o projeto, mantendo a audiência pública, a participação popular no controle de qualquer tipo de alteração, bem como com a emenda 88 que foi feita e aprovada, se coloca que todas as alterações elas devam passar
por um projeto de lei complementar, se inserindo na Lei de Uso e Ocupação do Solo, a LUOS. E também que todos os outros órgãos condicionantes, seja a questão ambiental, a questão urbanística, devem passar pelo crivo desses órgãos competentes. Maria teve câncer no intestino e fez todo o tratamento pelo SUS. Além dos sintomas da doença, ela teve dificuldades com atendimento nos serviços públicos de saúde. Demorou para receber quimioterapia e também teve que enfrentar a falta de medicamentos. Atualmente, ela espera para retirar a bolsa de colostomia. O tratamento da quimioterapia demorou, como eu falei, demorou me chamar, então isso causou a demora para poder também me restabelecer, com as medicações. E a bolsa de colostomia no momento a minha grande dificuldade pelo SUS, em retirar a bolsa, porque já passou o prazo. Os proctologistas eles falam que seria em média no máximo um ano. O próprio sistema em si do SUS é demorado. Em busca de dignidade e qualidade de vida para os pacientes oncológicos e transplantados, o deputado Eduardo Pedrosa apresentou um projeto de lei que garante acesso a consultas, diagnóstico e tratamento médico em tempo adequado e com assistência individualizada. A gente está trabalhando numa linha de cuidado, Um dos projetos que a gente tem estabelecido é esse, estabelecendo uma linha de atenção com uma gestão de fato da Secretaria de Saúde, buscando dar atenção a esses pacientes, tanto o transplantado quanto a pessoa que também está em tratamento oncológico. O deputado aponta uma série de serviços em saúde que precisam ser melhorados e defende uma atuação conjunta entre o GDF e a Câmara Legislativa. A gente quer mais um bloco no HRT, com mais profissionais podendo atender a população. A gente quer um hospital oncológico aqui no Distrito Federal para estar dando suporte a essas famílias. A gente quer que os exames cheguem na velocidade que devem ser feitos para que as pessoas consigam ter acesso a um tratamento de qualidade, efetivo, buscando qualidade de vida. Então, tudo isso parte a partir desses projetos, essas discussões que a gente levanta aqui na Câmara Legislativa. Tudo é necessário recurso para que sejam implantados. Então, aqui a gente discute também, querendo ou não, os recursos, o orçamento do Estado. E é fundamental que a gente tenha uma visão mesmo olhando para que essas pessoas consigam ser atendidas aí plenamente pelo governo e também aqui na Casa do Povo sejam ouvidas sempre e sejam respeitadas. O trabalho disciplinar dos órgãos públicos é importante, mas não é suficiente. Denise foi diagnosticada com câncer de mama em 2015, um dos mais agressivos, e atualmente dirige a ONG Vencedoras Unidas, que faz o acolhimento de mulheres que têm ou tiveram câncer. É um trabalho de acolhimento em que sentido? De troca de experiências a princípio, porque o diagnóstico de câncer, querendo ou não, ele abre um buraco na vida da pessoa, A pessoa fica realmente sem saber aonde ir, a quem procurar. E muitas vezes a família não tem como acolher por falta até mesmo de conhecimento do que é o câncer. Muitas vezes é pego de surpresa. E aí a gente entra nesse sentido de dar o colo, de dar um ombro amigo, de trocar experiências e a partir daí a gente vai mostrando o quê? A gente faz muitas rodas de conversas, porque o nosso princípio é o conhecimento e a informação de qualidade. O projeto de lei já foi aprovado em 2 colegiados, primeiro na Comissão de Educação, Saúde e Cultura e depois na Comissão de Assuntos Sociais. Para ser apreciado em plenário e virar lei, o PL ainda precisa ser aprovado em outras 2 comissões, a de Constituição e Justiça e a de Orçamento e Finanças. Os direitos fundamentais dos povos indígenas foram tema de debate em audiência pública na Câmara Legislativa. Assuntos como demarcação de terras e acesso a serviços públicos foram abordados por autoridades e lideranças indígenas de diversas etnias. Uma das nossas grandes lutas hoje na Defensoria Pública da União é que haja efetiva demarcação dos territórios indígenas no Brasil e o Distrito Federal não pode ficar de fora dessa importância de demarcação. E além disso, claro, não só da demarcação, mas também de outros direitos fundamentais, de outros direitos básicos. Nós sabemos que muita coisa já tem evoluído, mas ainda estão em falta conosco. Eu sou de Sobradinho, do Recanto dos Encantados, e lá nós temos pouca assistência. Tudo que nós fazemos, somos nós, os moradores que conseguimos lá, Nós nos reunimos, nós pagamos água, nós pagamos luz, nós nos viramos.
E a gente quer o apoio do pessoal aqui no DF em relação a isso. Precisando de saúde, né? Nós queremos um posto de saúde lá, porque nossa terra já está demarcada. Nós queremos que nós sejamos reconhecidos também. Hoje eu tenho 47 anos e junto com alguns parentes que também estão no Distrito Federal, parentes hoje que nós estamos organizados em 13 etnias, 10 delas genuinamente brasileiras e 3 delas de parentes de outros países, que também já estão no Distrito Federal há muitos anos, já se consideram candangos. E aí a gente, hoje, organizado com essas 13 etnias, na região do Paranoá, somos mais de 100 pessoas, retornamos para a área Paranoá-Sul para questionar e buscar os nossos direitos que ali temos de raízes ancestrais naquele território. Proponente da audiência pública, o deputado Fábio Félix defendeu mais amparo do poder público aos povos indígenas. Infelizmente, há uma ausência enorme, seja da assistência social ou de outras áreas articuladoras do DF, de constituir política pública e de escutar os povos indígenas nas suas especificidades, seja no acesso à educação, à assistência, à saúde. A gente sabe que existem uma série de especificidades que muitas vezes não são atendidas. Um dos assuntos discutidos na reunião foi a situação dos povos indígenas no Noroeste. O local já foi reconhecido como área de ocupação tradicional. No entanto, algumas tribos podem ser despejadas a pedido do Ministério Público, pois estariam ocupando o espaço irregularmente. Nesse momento, o pessoal do GDF, a Terra Cap, estão querendo nos remover sem ao menos um acordo, né, como ser humano, né, os direitos do ser humano, sair de lá sem nenhuma definição, né, de ter uma casa, uma dignidade. Estamos na luta aí há muito tempo e hoje o governo está nos apertando, né? Autoridades presentes na audiência querem a regularização dos territórios para abrigar as diversas tribos e etnias indígenas do DF. Ali se tentou arrancar os povos indígenas que estão ali há muito tempo. Mas isso foi superado. Isso foi superado quando ali se reconheceu que aquele território é um território indígena. E agora se quer retirar alguns povos que estão no próprio território. Eu penso que a primeira coisa é tentar suspender a ordem de despejo ou a operação de despejo que o governo tem anunciado. Estabelecer um processo de negociação. Eu acho que vai ter que ter designação de território, terreno, para futura regularização. Até porque existe uma questão de vínculo com a terra. Não adianta você achar que vai fazer o despejo de uma etnia, de um grupo, de uma área territorial para abrigos ou uma dinâmica de acolhimento institucional. Isso não funciona quando se trata de povos indígenas. Márcia sofria com dores por todo o corpo. O sofrimento a impedia de realizar tarefas simples, como caminhar ou usar o transporte público sem passar mal. Eu comecei a sentir dor em todo o corpo, né? Doía braço, perna. Então, qualquer atividade que eu ia fazer, eu sentia dor. Eu me locomovia, às vezes, de ônibus. Então, tudo isso era bem complicado, né? Você subir o degrau do ônibus, você descer o degrau do ônibus, você ia até a parada caminhando. Ela conta que passou por 2 médicos para receber o diagnóstico de fibromialgia 20 anos atrás. Você já chega lá, às vezes, com tanta dor, e tem muitos médicos que não entendem essa questão, tem muitos médicos peritos que não entendem. A pessoa chega com fibromialgia, às vezes o perito não sabe nem o que é. Lei aprovada na Câmara Legislativa, de autoria do deputado João Cardoso, determina que pacientes com fibromialgia sejam reconhecidos no DF como pessoas com deficiência. A proposta também institui o dia 12 de maio para conscientização e enfrentamento à fibromialgia. Isso é uma justiça que nós estamos fazendo, porque milhares de pessoas em todo o país sofrem dessa doença. E, sendo reconhecido como pessoas com deficiência, essas pessoas, sendo laudadas, elas terão direito ao tratamento adequado na saúde pública do Distrito Federal. Então, eu fico muito contente de saber que o mandato está servindo, principalmente as pessoas que sofrem desse mal. Porque não é fácil, muitas vezes são discriminadas e vários contextos acontecem. A lei que nos torna deficientes, o que acontece? Ela vai beneficiar todos os fibromiálgicos
englobando tudo, né? A questão das filas, a questão de estacionamentos. Então, assim, tem muita gente que sofre. Então, para a gente, assim, foi uma grande vitória. Entre 1/3 e 50% da população mundial sofre com dores crônicas. Muitas vezes, elas se manifestam como sintomas da fibromialgia, que está presente em cerca de 2 a 3% da população brasileira. A fibromialgia é uma síndrome que se caracteriza principalmente por dores musculares generalizadas e crônicas. Junto com a dor, surgem o cansaço, perda da qualidade do sono, alterações de memória e atenção, ansiedade e depressão. Muitos fibromialgias têm momentos piores e momentos melhores. Alguns momentos são tão piores que a incapacidade é muito grande, a pessoa não consegue exercer suas atividades de vida diária, não consegue exercer suas atividades de vida profissional. O caso mais conhecido da doença é o da cantora Lady Gaga, que por causa das dores chegou a cancelar parte de uma turnê mundial e um show no Brasil em 2017. Segundo o especialista, não existe uma causa única definida e não se sabe ao certo por que as mulheres são mais acometidas pela fibromialgia. A doença não tem cura, mas cuidados com alimentação e exercícios físicos podem ajudar. A gente sabe que tem fatores genéticos e ambientais, a gente sabe que existem algumas predisposições, apesar de não ter cura, tem controle. Então, assim, tem vários tratamentos que podem ajudar, tá? Assim, tem tratamentos com equipes, por exemplo, a gente tem que melhorar a nutrição da pessoa, a gente precisa de um nutricionista na equipe. A gente pode, por exemplo, fazer tratamentos de fortalecimento muscular e usar várias coisas que podem aumentar o limiar de dor. Essa é a ideia. Se a gente consegue aumentar o limiar de dor com muitas medidas, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e levá-lo à funcionalidade. Márcia buscou apoio e hoje é uma das líderes voluntárias da Anfibro, a Associação de Apoio a Pessoas com Fibromialgia. Para mais informações sobre a doença, acesse a página no Instagram. Não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.